Oi, tudo bem? Meu nome é André e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o ecoico e como ensiná-lo, né? Então, assim, você tem três figurinhas. Uma é uma pessoa falando, que eu vou dizer que é o que vem antes, tá? É a ação em si, que é a pessoa repetiu o que a pessoa falou, tá? E a consequência, que é o joinha, né? A aprovação, né, de alguém. Então, assim, imagina que esse cara falou alguma coisa, o menino falou uma coisa igualzinha, tipo assim, paralelograma. Aí ele falou paralelograma. Aí o menino, que legal, você conseguiu falar e tal. É tipo isso. Então é isso aí, entendeu? Basicamente é quando a gente fica repetindo. Lembra lá das aulas de inglês? Que você fica um tempão repetindo os fonemas novos. Então, depois você fica lá, fala assim, the. Aí tem que falar the. Aí tu vai errando um pouco até tu consegue acertar. Beleza? Então, o ecoico é um operante verbal. Na verdade, para simplificar, é como se fosse uma forma de falar, né? No qual o falante repete exatamente o que acabou de escutar. Então, para que isso é importante? O ecoico ele vai dar possibilidade de você aprender a falar, entendeu? Então, assim, se você consegue falar os fonemas, as combinações de fonemas, você consegue falar o idioma. Então, se um estudante está aprendendo a falar e necessita reproduzir vários fonemas de uma língua, e são esses fonemas que serão ensinados em um programa de ecoico. Então, pensa nos fonemas e na importância deles para a gente conseguir falar. Pois é, o programa de ecoico vai ensinar esses fonemas, beleza? Então, olha só, eu vou passar aqui. Então, aqui tem de novo a figura de uma mulher falando, a criança repetindo. Então, e o detalhe, assim, que a gente pode categorizar o ecoico de forma bem mesmo mais científica, né? Mais formal, né? Então, tem uma definição formal, digamos assim. Então, no ecoico, o antecedente é verbal. Ou seja, a pessoa está falando ali. Então, eu estou falando de cá. Aí a criança fala de cá. Então, aí começa a falar polvo. Aí ele fala polvo. Então, o antecedente é verbal. A resposta também é verbal. O que ele repete também é verbal, beleza? Só que o detalhe é que existe ali um negócio chamado de correspondência ponto a ponto. Ou seja, se eu falo pou, ele tem que falar pou. Se eu falo vou, ele tem que falar vou. Beleza? Se eu falo pou, a criança fala bou, ou seja, ela falou algo que não corresponde, não tem uma correspondência ponto a ponto, entendeu? Então, assim, quanto mais tiver correspondência ponto a ponto, mais chances tem de alguém fazer isso aqui, ó. Da consequência acontecer, que é um sorrisão, né? É alguém dizendo que bom, você acertou, você falou polvo. Então, lembra do bebê? Quando ele fala alguma palavra que a pessoa entende, os pais ficam muito felizes, né? Por quê? Porque teve correspondência ponto a ponto. A gente conseguiu entender o que ele falou. Tem uma correspondência com o que eu falei e ele falou, entendeu? Então, assim, mas tem umas situações que as pessoas. Tô vendo aqui que eu notei, né? Entretanto, quando o aluno ainda não se interessa por elogios, é necessário itens ou brincadeiras do interesse do aluno. É muito comum isso. Às vezes a criança tem uma dificuldade no desenvolvimento, ela tem um autismo, e ela não tem também esse interesse grande por pessoas, né? As pessoas não são tão relevantes assim. Então, às vezes, uma brincadeira, um sorriso ainda não é relevante. Então, a gente precisa usar coisas que eles gostem. Então, se ele gostar do brinquedo da Peppa, vou usar isso. Ele vai repetir o que eu estou falando para ganhar o brinquedo da Peppa, entendeu? Então, isso é personalizado. Cada criança vai ter um reforçador. Esse aqui é o redondinho, né? A consequência social, o sorriso, é o que deveria acontecer, mas nem sempre isso acontece. Às vezes, a criança gosta mesmo de folhear um livro, ela gosta de tirar uma foto, ela gosta de brincar com a moeba, e ela vai fazer esse programa, né, de ensino para ganhar a moeba, entendeu? E não para ganhar um sorriso, tá? E não tem problema, ela vai aprender do mesmo jeito. Ahn, lembrando assim, que tem um pessoal que é craque em fazer esse tipo de treino, que são os fonoaudiólogos. Então esse vídeo ele não substitui o trabalho de um profissional. Você contrata lá um fono que vai te ajudar muito melhor. O analista do comportamento, ele talvez te dê mais intensidade no treino,
Mas ainda assim, nesse programa do ecoico, ele precisa de um fono, tá? Ele precisa de um fono para poder dar uma orientada aí em alguns tipos de passos e assim até no que tipo de dica as pessoas têm que usar, beleza? Então assim, vou colocar assim prováveis passos, né? Uma ideia assim de como que poderia fazer um ensino gradual de ecoicos, né? Então vamos lá, digamos que os sons mais fáceis de serem ensinados para uma determinada criança, né? Que cada criança é uma criança, sejam as vogais. Então A, E, I, O, U. Então eu começo lá, ela, aí, tá quase, vamos lá, aí ele vai repetindo até conseguir falar a letra A. Isso em vários dias, né? Isso não vai ser do dia para a noite. Mas assim, imagina que seja a letra A, E, I, O, U, as vogais. Aí depois disso, digamos que os mais fáceis depois das vogais sejam B, P, T, D, né? André, quem que vai me falar qual é a vogal, qual é o som mais fácil? Gente, é o fono. O fono vai conseguir te mostrar isso. Então esse vídeo é até para te interessar um pouco mais, para tu procurar um profissional que esteja lá é, com mais condições ali de conhecer o seu filho, caso ele tenha dificuldade de falar, beleza? Então, depois de aprender o BPTD, né, que são os bilabiais, lingodentais, enfim, coisas que o fono vai te dizer muito, muito bem, tu podes falar o KMN, tá? Então, assim, mas esse passo a passo lá é muito de criança para criança, de profissional para profissional, que vai te dizer lá qual é o melhor passo a passo, tá? Enfim, aí eu dei o resumo do que eu acabei de falar. E como é que o que eu preciso fazer para ensinar a criança a ecoar, né? Isso é bem interessante, né? Vira um programa mesmo, você vai repetir diariamente. Você vai escolher alguns sons ali do que ele tem que falar, né? De acordo com uma hierarquia de dificuldade. E aí primeiro você começa a brincar com ela. Você brinca com ela, no meio da brincadeira você para e pede para ela repetir, beleza? Então assim, você pode mostrar algo que a criança gosta muito e depois inserir no meio da brincadeira esse treino. Então você geralmente dá uma amostra grátis. Olha, tá lá o grátis por causa disso. Porque ele não sabe como é legal às vezes brincar de alguma coisa. Então digamos que ele gosta muito de pescaria, mas ele nunca brincou, não sabe como é legal. Ou então ele gosta muito de amoeba, mas nunca pegou na moeba. Então às vezes você tem que dar um pouquinho do brinquedo. E aí quando ele está interessado, você dá uma breve pausa e faz ele... oportuniza ele repetir o que você falou, entendeu? Então, fala exatamente... Como se fala exatamente o que o aluno deve repetir. Pode ser utilizado alguma figura com a posição exata da boca que o aluno deve reproduzir, o símbolo impresso, ou até mesmo ser feito algum gesto que permita que o aluno memorize e atente mais para a unidade de ensino. Então, o que, que é isso, né? Por que, que eu estou falando isso? Porque, assim, apesar do ecoico puro eu não ter nenhum auxílio visual, ou seja, eu não preciso ficar lá numa aula de inglês com uma fotinha, né, do the. Não preciso fazer isso, né, para aprender. Mas para muitos alunos, em especial aquelas pessoas que têm a apraxia da fala, eles precisam de dicas, né, visuais. Então, a análise do comportamento vai ver essas figuras, né, do formato da boca como dicas, né? Então, são formas dele conseguir visualizar melhor. Então, quanto maior essa figura aí do I, ele vai ver e vai tentar imitar aquelas figuras, entendeu? Isso vai funcionar como uma dica que vai ajudar ainda mais ele a falar. E uma hora essa dica some e a gente vê se ele consegue falar aquele fonema sem a dica, beleza? Então o ideal é a gente dar a dica e depois tentar retirar. Você pode usar como dica também as letras impressas, ou então até mesmo um movimento que ele associe lá com uma determinada letra, beleza? Então, e aí você vai inserindo essas dicas, falando, e ele tem que falar de volta. A dica vai ajudar ele a emitir o som, tá? Detalhe, tem alguns alunos que eles, por incrível que pareça, eles usam como dica tipo copo, até coloco o copo na boca, aí eu coloco para ele falar também, então um microfonezinho, ele entende como uma dica de que ele tem que falar, beleza? Pode funcionar como dica também.
Ah, como eu falei, a gente precisa dar e também retirar ajuda. Então, o que que eu considero uma ajuda no programa diegóico, tá? Então, a repetição do fonema, por mais de uma vez, por parte do professor, constitui uma ajuda. Então, assim, vamos lá. Eu falo aí o menino, aí eu, vamos lá, aí ele, aí ele, Aí quanto mais eu repetindo, eu considero ajuda, tá? Porque eu estou repetindo mais uma vez e tenho acesso mais vezes àquele fonema, então eu estou ajudando ele a falar naquela tentativa, beleza? Mas assim, quando eu passo de 3 vezes, eu já considero um erro, não preciso ficar insistindo naquela tentativa até ele acertar, beleza? Eu posso ir para uma outra atividade e depois voltar para esse alvo do A. Eu posso passar para o alvo E, depois para o I, aí depois de um tempo eu volto para o A, entendeu? Posso fazer uma atividade motora lá, de encaixar coisas para depois voltar. E, enfim, você vai fazendo aos poucos, tá? É... Então, utilização de figuras, como mencionado acima, também é um tipo de dica, beleza? Algumas ajudas físicas, tal como pressionar alguns músculos faciais, pode ser utilizado. Isso quem vai te dizer melhor é o fono. Ele vai saber qual é lá a ajuda. Às vezes coloca um lápis aqui, eles fazem um negócio assim, eles fazem um monte de movimentações lá dos músculos orofaciais, né? Que vão ajudar o aluno a aprender. Eles são fantásticos, beleza? Então você procura um fono lá que seja especializado nisso, né? E aí tem além da utilização de alguns alimentos como pirulitos, os quais vão evocar a movimentação da língua do aluno. Então assim, aquela colocar a língua para fora. Aí coloca o pirulito bem aqui, suja ele, enfim. Isso quem vai te ensinar bem é o fono. Esse vídeo não substitui o trabalho deles, tá? Eles têm toda uma caminhada aí fantástica de aprendizado. É muito mais uma forma de fomentar você procurar esse profissional do que de te fazer substituir ele por um vídeo do YouTube, entendeu? Então vamos lá. E existe a consequência. Então, se deu ajuda, tem que ter uma consequência. Você não pode simplesmente ficar. O aluno falou algo, você não pode simplesmente dizer, beleza. Não, você tem que elogiar, né? E você tem que dar algo que ele gosta muito. Então, assim, quanto maior a correspondência entre o que ele falou e o que você falou, maior deve ser o nível de reforço, entendeu? Mas toma cuidado, lembra que tem que ser uma coisa que o aluno goste, não que você goste. Então, não significa que, eu gosto muito de house preto, então vou dar um house preto pro meu aluno. Não, não é isso. Então, assim, às vezes você gosta muito. Você gosta. Brincadeira. Você gosta muito de alguma coisa, digamos, de Cheetos. Cheetos de 4 quilos. Com certeza você vai gostar. Não, não é assim, tá? Você precisa encontrar coisas que o seu aluno goste para realmente reforçar. Então, às vezes dá uma festa muito grande. E tal. Isso até assusta o aluno. Então, não vai com cuidado. Tenta ver coisas que o aluno gosta para reforçar, beleza? Para dar essa consequência. E tem também outros aspectos. Então, assim, às vezes os alunos têm algumas características fisiológicas que impedem ele de ecoar. E é muito importante que você consulte um médico que dê uma olhada lá para ver se tem algum problema no aparelho fonador do aluno. Às vezes a língua tem um formato diferente. Às vezes, enfim, realmente tem algo fisiológico ali que está impedindo ele de falar e não é falta de treino, é realmente um problema médico mesmo, tá? Então precisa dessa avaliação médica. No ambiente natural, a consequência é o reforço social, porém, em inúmeros casos são utilizados itens e até mesmo comestíveis para sinalizar que o aluno acertou. Tá. Existem alunos que não. Bom, naturalmente o bebê ele vai aprendendo assim. Ele vai falando, os pais vão dando sinalizações que ele acertou, né? E isso vai se repetindo cada vez mais porque aquelas sinalizações eram reforçadoras, ou seja, aumentaram cada vez mais o número de vocalizações e o número de ecóicos até, ou seja, coisas que os pais falam, as crianças começam a falar também. Então, eles vão reforçando de forma natural, né, através de atenção, enfim. Mas, às vezes, para alguns alunos que têm, em especial os alunos que têm dificuldade no desenvolvimento, você precisa utilizar outros tipos de consequência. Coisas que ele realmente goste. Por exemplo, às vezes pode ser até mesmo um bombom, um carrinho, um pirulito, alguma brincadeira. Coisas que ele realmente
que prendam a atenção e o interesse dele, tá? Como eu falei, essa ideia aí do trampolim, ou da chave. O ecoico é como se fosse uma chave. Ele vai te possibilitar o aluno aprender a nomear as coisas, que é o programa de tato, que eu vou falar daqui a pouco, em outro vídeo, beleza? Então, quando ele aprende a ecoar, ele pode aprender a tatear, pode aprender a fazer outras coisas que vão meio que realmente ensinar aquela fala mais clara. A gente não percebe a importância do ecoico até a gente precisar muito dele e um aluno não ter, tá? Então, como é que eu sei que ele realmente aprendeu aquele item, né? Então, se ele consegue fazer... Olha, aí tem um sinalzinho que é um mais, né? Com um círculo ao redor, né? Ele está circulado. Esse aí é o sinal do independente, quer dizer que ele fez sem ajuda nenhuma. Eu falei de primeira e ele falou também. Ele fez sem ajuda, eu não mostrei nenhuma figura para ele, de nada, e ele conseguiu fazer depois que eu falei, tá? Então eu falei, digamos assim, lá, aí ele repetiu, lá, perfeito, de primeira, sem nenhum tipo de figura, sem nenhum tipo de gesto, sem nenhum tipo de manipulação. Então, digamos que isso, manipulação muscular, ele fez independente. Então, se ele consegue fazer independente 10 vezes, né, seguidas, divididas em 2 dias, então ele fez 5 vezes num dia, 5 vezes no outro, eu posso dizer que ele já tá bem e que ele aprendeu. Alguns alunos, isso não é o suficiente, então precisa de muito mais dias, 3 dias, enfim, ele fazendo independente aquilo lá para dizer que ele conseguiu aquele fonema, tá? Então depende muito aí do aluno. Esse é um programa um pouco mais complexo, porque existe também uma questão aí de musculatura, de coordenação, né? Enfim, é algo bem sofisticado mesmo. Então, às vezes, esse critério ele não é só de 2 sessões, entendeu? É de 100% de independente. Às vezes se estende um pouco mais, tá? Mas é isso aí que vai decidir quem é o profissional que está acompanhando a criança, beleza? Ah, tem esse detalhe bem interessante. Tem um programa chamado, e na análise de comportamento, chamado imitação orofacial. E é basicamente a gente aprender a fazer esses movimentos com a boca. Então tem inflar a bochecha de um lado e de outro, colocar a língua para em vários locais, tipo dentro e fora da boca. Parece até engraçado, né? Mas aí o aplicador fica lá repetindo, e a criança tenta imitar ele, né? Bico. Então são beijo, vários tipos de beijo, né? Beijo de velha, que a gente diz. Desculpa esse nome, mas assim, é um beijo assim. E tem o estalo. Então são imitações, né, que a gente vai propondo para o aluno. E aí ele vai aprendendo. E como nessas imitações ele vai movimentando músculos da face e da boca, né? Ele ganha mais destreza para fazer os ecoicos, entendeu? Então, assim, esse programa de imitação orofacial, ele ajuda muito nos ecoicos, tá? Só para dizer como um programa ajuda o outro, tá? Então tá, eu vou propor aqui algumas perguntas, né? Se você não quer fazer as perguntas, não quer responder, não tem problema nenhum. Se quiser comentar ali, se você acertou, se tem alguma dúvida, você pode comentar lá embaixo nos comentários. Ou simplesmente ficar em segredo aqui para ver se você adquiriu lá algum conhecimento com esse vídeo. Então é uma forma de você se testar. Vamos lá? Qual é o primeiro passo para garantir que o aluno inicie o aprendizado? Então, letra A, apresentar as instruções. Letra B, garantir a motivação. Letra C, dar ajuda. Então, tem gente que já começa dando ajuda, né? Então, não, você precisa primeiro, antes de até mesmo de dar as instruções, garantir motivação. Então, não tem como eu começar o ensino, ainda mais do ecoico, sem que o aluno esteja querendo muito alguma coisa. Então, ele está querendo muito brincar comigo de alguma coisa.
Ele tá querendo brincar lá com de balanço, ele tá se balançando, aí eu paro um pouco e peço o ecoico, entendeu? Ou então ele tá querendo muito montar um quebra-cabeça. Eu tô com a última peça aqui e peço bah. Aí ele fala bah também, entendeu? Então eu preciso muito que ele esteja motivado, certo? Então esse é o primeiro passo de todo o ensino envolvendo análise de comportamento aplicada, em especial a crianças com desenvolvimento atípico, tá? Então vamos lá, o meu filho imita o que eu falo, mas sempre demora umas 2 ou 3 tentativas depois que eu falo. Então tá, ele consegue imitar, mas eu começo assim, babá, ele fala babá, aí babá, 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 aí babá, babá. Então ele conseguiu falar, mas depois de eu ficar repetindo algumas vezes. André, ele conseguiu falar, não é independente? Não, porque você pediu várias vezes antes até ele conseguir falar. Então essa tentativa é, já tô te dando a resposta aí, né? Ela é erro ou ela é ajuda? Ela é independente não é não. Me diz aí o que ela é. Hum, ela é ajuda. Lembra que a repetição é seguida assim é uma ajuda, beleza? Vamos lá. O meu aluno escreve, mas eu preciso tocar o pulso dele e direcionar um pouco. Bom, essa é uma pergunta de revisão aí de outros vídeos desse curso de DTT, tá? Para quem não sabe, esse aqui é um curso de DTT que eu estou colocando aqui no canal. E essa pergunta é uma pergunta de revisão. Então vamos lá. O meu aluno escreve, mas eu preciso tocar o pulso dele. Direcionar um pouco. Direciona um pouquinho o pulso dele para ele escrever. Essa tentativa é letra A, independente. Letra B, acerto com ajuda ou letra C, erro? Pensa aí, o que você acha? Bom, independente não é, porque eu ainda toco um pouco o pulso dele. Mas também não é erro porque ele consegue escrever. Então é acerto com ajuda, beleza? A ajuda é mínima, eu tô tocando no pulso só. Tô só aqui fazendo isso aqui, mas ainda assim é ajuda, beleza? Enfim, chegamos ao fim desse vídeo. Poxa vida. Mas eu espero ter te ajudado nessas conhecimentos aí sobre o ecoico, tá? Um abraço, até mais.